E nesse vídeo nós vamos entender como que nós fazemos um belo e lindo caimento das costas desse corsete que nós começamos a estudar no vídeo passado. Na aula passada nós começamos a modelagem desse corsete de alfaiataria. Estudamos todas as pences necessárias para poder fazer o caimento do busto, cintura, quadril, como vocês estão vendo aí nos detalhes. E finalizamos a aula da parte da frente dessa modelagem no vídeo anterior a esse, tá? Hoje nós vamos continuar a nossa aula fazendo a modelagem da parte das costas para que esse corsete fique com um caimento perfeito. Também estou deixando aqui na descrição todos os materiais necessários para poder confeccionar essa peça, tá certo? Inclusive, essa blusa que vocês estão vendo aqui, eu vou mostrar ela em detalhes para vocês. Foi uma peça que eu aproveitei dessa modelagem que nós estamos trabalhando. Porém, para fazer esse corsete, nós vamos precisar de materiais bem específicos. E para fazer essa peça, eu escolhi aqui um tweed, certo? Um tweed 100% algodão. Eu também escolhi o forro, um viscolinho, para poder forrar a minha peça. A entretela, eu escolhi uma entretela de malha, porém de alta gramatura. Elástico, gente, elástico é aquele elástico de sutiã, tá? De alça de sutiã. É um elástico bem resistente. Eu vou precisar de 60 centímetros desse elástico, então eu comprei só o pedaço que eu vou precisar. Se vocês encontrarem aquele que tem uma faixa de silicone pela parte externa do elástico, melhor ainda, tá certo? Mas eu não encontrei com a faixa de silicone, então eu comprei o elástico tradicional, não tradicional de roupa, tá? Ele tem essas faixas acetinadas aqui na borda e ele é bem resistente. Nós vamos precisar desse elástico e o zíper, certo? O zíper invisível. Agora eu vou mostrar para vocês a blusa. Essa blusa, gente, eu fiz com a mesma modelagem, certo? Embora aqui será um corset de alfaiataria, porque nós vamos precisar de estrutura. Essa peça, ela não está estruturada, e por ela não estar estruturada, é necessário colocar alça, tá? Porque senão acaba caindo mesmo, certo? Foi aplicado aqui o zíper invisível e a alça reguladora, ok? Se vocês quiserem fazer apenas uma blusa sem estrutura de corset, certo? Então aqui nós vamos estudar o caimento das costas para que o contorno fique maravilhoso, fique com um caimento bem lindo, com uma leve folga de vestibilidade, como vocês estão vendo. Embora, gente, essa peça ela não está estruturada, tá certo? Como eu já havia dito, aproveitei a mesma modelagem para poder fazer essa blusa, para testar o caimento em um tecido mais leve. E ela fica exatamente assim, podendo completar, né, com uma saia na parte de baixo e fazer um belo vestido. Enfim, a criatividade para essa modelagem não tem limites. Então agora nós vamos continuar a nossa modelagem com a parte das costas. Na frente, nós começamos a modelar fechando o diagrama da parte de cima pela parte mais larga, que foi a medida de busto. E por fim, nós fizemos o nosso quadril. Mas na parte das costas, nós vamos fechar o nosso diagrama pela medida do quadril, certo? Então vamos colocar aqui, a partir dessa linha, a nossa medida de quadril, que foi de 27,5, né? Então 27,5. Vou marcar aqui também, que é para mim assegurar, né? Para minha régua não ficar torta. Para a gente medir a circunferência da parte das costas, é muito simples, porque nós já temos as nossas medidas e nós vamos apenas transferir essas medidas agora, tá? Então vamos lá, a medida de busto, de cintura e de quadril. Na medida da cintura, eu vou colocar também 2 centímetros
de pence, tá? Então, vamos lá. O nosso busto, né, linha de busto aqui, não é a régua, é a fita métrica, né? Então, nós temos aqui 24 de busto. - 23 de cintura. Na metade da cintura, eu já vou marcar logo aqui a minha pence, que dá 11,5. Marquei, beleza? Agora eu só vou encontrar esses pontos para poder traçar a minha pence e a minha lateral. Porém, a minha pence eu vou traçar da cintura para cima apenas. Por quê? Porque depois que a gente fechar toda a lateral e desenhar também o quadril, nós vamos trabalhar a nossa pence. E a nossa pence, como ela é horizontal, depois que a gente fecha essa pence, ela vai inclinar toda a região do quadril, causando um movimento para fora. Então, acontece de empinar aqui, ó. Entende? E é justamente essa correção que nós vamos precisar fazer depois, quando a gente fechar essa pence da nossa lordose, certo? Então, o que acontece? Para que esse efeito não aconteça, de empinar muito para trás, vocês vão ver isso que eu estou explicando agora, precisaria colocar apenas uma profundidade de 1,5 cm. Porém, essa profundidade de 1,5 cm sempre precisa ter correção. E a partir do momento que faz a correção, a inclinação ela tende a aumentar. E se a gente não corrigir essa inclinação, a modelagem vai começar a dar erro, certo? Então, depois que a gente fechar as laterais, que é o que nós vamos fazer agora, unir todos esses pontos, é o momento que nós vamos trabalhar essa pence, tá? Então, vamos já fechar essas laterais aqui. Vou unir aqui a minha linha de busto até a cintura e vou estender ligeiramente para cima essa linha, tá? Pronto, apenas isso. Por quê? Porque nós não colocamos aqui 1,5 cm na frente para poder finalizar o nosso decote do busto. Só que essa frente ela precisa bater com as costas, certo? Então aqui eu também vou precisar colocar 1,5 cm. Como eu quero que o meu decote ele tenha uma curva aqui no centro das costas, porque é necessário para poder garantir o caimento e a sustentação, então nós vamos descer 1 centímetro da linha de busto, tá? Então aqui no centro das costas, estou descendo 1 centímetro. Então aqui eu vou posicionar ligeiramente arredondado e vou traçar. A minha pence eu vou levar até essa linha abaixo de busto. E vou marcar 1 centímetro para cada lado, para fechar essa pence. Essa pence, que eu acabei de marcar 2 centímetros, a gente pode trabalhar com ela 1,5 cm e reduzir meio no centro das costas. Nós vamos fazer isso depois, para poder respeitar a curva vertical da nossa coluna, tá? Nós vamos trabalhar a lordose, que é a pence horizontal, mas vamos trabalhar também uma leve curvatura na parte vertical, certo? Da nossa coluna. Aqui as costas está quase pronta. O que é que nós vamos fazer agora? Marcar a pence. E aí eu vou cortar o papel para a gente fazer a remoção dessa folga dessa pence. E vocês acompanhem aí com muita atenção para não dar erro na modelagem de vocês, tá? Essa minha pence, eu vou remover dela 3 centímetros. Isso mesmo, gente, 3 centímetros, tá? Eu não vou remover 1,5, não vou remover 2. Por quê? Porque naturalmente, nós, mulheres brasileiras, temos essa lordose aqui muito profunda. E quando a gente tira 1,5 cm,
ou 2 centímetros, às vezes 2 centímetros cai bem. Mas não é uma regra geral, tá? Nem 3 centímetros também é uma regra geral, mas é uma medida que, pelo menos em 18 anos atendendo pessoas no ateliê, eu nunca vi dar erro, certo? Mas pode acontecer de, se sua lordose for extremamente profunda, ainda vai precisar remover folga naquela região, além desses 3 centímetros. Como 3 centímetros é uma medida bem considerável, é uma medida que realmente modela bastante o corpo, então a região do quadril na modelagem, ela vai inclinar muito, mas a gente vai precisar respeitar o que a modelagem pedir, para poder redesenhar esse molde, certo? Nossa, prof, inclinou demais, é assim mesmo. Ficou muito, é assim mesmo, tá? Não, eu não quero tanto assim, porque eu não tenho tanta profundidade. Então, aí você coloca 2 centímetros e até 1,5, certo? Mas se você quer essa região aqui bem marcada, então aí você coloca 3 centímetros. Realmente faz uma cintura bem definida na parte das costas, tá? Então, eu vou marcar aqui 1,5 para cada lado. 1,5. 1,5. E vou morrer essa pence aqui na linha da cintura. E se você está gostando dessa aula, não deixe de deixar o nosso like, nem de assinar o nosso canal aí, plim, 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 sininho. Aí para vocês não perderem os próximos vídeos. E, gente, é muito importante que vocês realmente interajam com o conteúdo para que mais pessoas possam ser ajudadas e receber todo esse conhecimento como vocês estão recebendo aqui, tá certo? Então, já aperta logo aí, gente, eu vou esperar. Vou esperar o like e vamos continuar a nossa aula. E agora é hora de cortar todo o molde para poder fazer a retirada dessas pences, tá? Então, vamos lá. Aqui na frente eu só vou cortar o decote depois que as pences já estiver fechada para poder já regular o desenho. Porque depois que a gente encontra as pences, o contorno ele se desencontra e a gente precisa encontrar novamente. Então, esse corte de cima eu só vou fazer no momento que eu for fechar essas pences. Observe que quando eu cortei aqui, eu não acompanhei a quina, tá? Eu meio que arredondei aqui essa região no momento que eu cortei. Então, vou precisar corrigir esse encontro e também vou precisar corrigir aqui o centro do meu decote. Se eu tentar corrigir, obedecendo essa inclinação aqui e retirar a medida, lembra aqueles 2 centímetros que nós colocamos? Ele vai ficar maior, certo? Ele vai ficar maior essa medida aqui de 3 centímetros, porque ao invés de você corrigir, você retirou medidas. Então, você precisa encontrar onde você desenhou, tá aqui marcado de caneta preta, e encontrar essa medida que a gente rebaixou com o nosso desenho, tá? Então, eu não vou fazer assim, ó, e passar aqui e completar e cortar. Se eu fizer isso, eu saio da minha medida 2 centímetros. Por quê? Porque ela tá mais pra cima. Ela tá aqui. Então, é essa medida aqui que eu vou usar como guia, tá? Pra poder fazer a minha correção. Uma regrinha que eu uso. Medida nunca se tira, ela sempre se coloca. Porque se você precisar fazer qualquer ajuste e remover medidas ali, você tem tecido para fazer isso, certo? Aqui pela mesma forma. Mas aqui, lembra que eu pontilhei para poder fazer um desenho mais bonito? Então, eu vou
eu vou obedecer o meu pontilhamento, porque eu já queria fazer essa remoção antes e vou encontrar aqui, tá? Com esse meu contorno aqui de cava. Então, como eu já queria fazer essa remoção antes, eu vou aproveitar esse momento e já faço essa remoção aqui. Pra ficar com um contorno mais bonito, né? Pronto. Centro frente. E aqui, lateral frente. LF e CF. Isso aqui nós vamos usar como régua para poder redesenhar, fazer todas as marcações, marcar os piques e acrescentar a margem de costura. Os piques eu normalmente faço nas linhas horizontais que eu preciso encontrar, tá? Vou fazer, ó, um pique aqui, outro aqui, né? Um aqui abaixo do busto e outro aqui no centro do busto, para não desregular. O mesmo aqui na lateral. Normalmente eu faço só na cintura, porque aqui já vai precisar encontrar, então encontra na cintura e no quadril. E agora nós vamos fazer a remoção de pence aqui do centro das costas e vocês vão ver a inclinação que vai acontecer. Pence removida e claramente a bainha já inclinou e também já inclinou para fora esse centro das costas. Mas nós temos essa linha aqui de referência, que foi a nossa linha abaixo do busto, e é ela que nós vamos usar para poder posicionar esse molde no diagrama novamente. Aqui, gente, eu vou diagramar apenas o centro das costas, porque é o que a gente vai precisar. Lembra que o centro das costas a gente não alterou, tá bem reto aqui? Então, nós vamos posicionar o centro das costas nesse diagrama que nós fizemos, tá? Aqui, ó, 90 graus o ângulo, ok? Então, depois que a gente posicionou o centro das costas no nosso diagrama, observe a medida de inclinação que a modelagem pediu, certo? Prof, é 3 centímetros? Às vezes acontece, às vezes não, certo? Depende muito da largura do quadril da pessoa, tá? Então, pode sim acontecer de ser 3 centímetros, pode ser que não. Aqui, deixa eu ver quanto deu. Aqui deu 2 centímetros, 25, tá vendo? E essa medida de 2 centímetros, 25, nós vamos trazer de volta para a lateral do nosso quadril. Nós não alteramos aqui na medida da cintura, então esse comprimento do quadril deverá permanecer o mesmo, tá? Então, nós vamos posicionar aqui o nosso esquadro na nossa linha de referência, lá do diagrama, encontrar aqui a medida do quadril, que foi calculada antes, né? Nós não alteramos aqui, como eu acabei de falar, e vamos traçar aqui essa modelagem novamente, certo? E vamos transferir essa medida, no meu caso, de 2,25 para cá, tá certo? Então, vou colocar aqui 2,25. 2,25. Pronto. Essa correção é de extrema necessidade. Se não fizer, dá erro na modelagem, tá? Então, agora eu vou redesenhar aqui o meu diagrama. Como vocês já viram como é o desenho, eu vou redesenhar aqui de lápis para ficar mais limpo, tá certo? Aqui, como essa modelagem foi alterada, eu posso ou trazer de volta para poder redesenhar essa lateral aqui, ou usar a minha régua para redesenhar novamente. Então, aqui eu vou usar o próprio molde para poder redesenhar essa lateral. Pronto, vou voltar ele aqui. Novamente aqui no diagrama, para não dar erro, tá bem certinho, tá? Tá ok. Encontrando cintura e cintura. E agora eu vou marcar aqui essa referência. Certo? Também vou marcar a minha nova cintura. Vou marcar só de um lado. Por quê? Porque eu não tô vendo aqui a minha linha do diagrama, tá? Está abaixo do meu molde. Então, eu vou marcar só de um lado, porque eu vou precisar regular o outro lado com o esquadro, certo? Aqui já tá desenhado. Vou encontrar aqui a minha medida de referência e vou retraçar a minha cintura.
E vou retraçar aqui também. Vou reposicionar a minha pence, que foi em 11,5. E agora sim, eu vou retraçar a minha pence a partir da mesma medida que nós já fizemos anteriormente. E aí sim, agora a gente desce para o quadril, já com esse molde todo regulado aqui dentro. Tá certo? Agora eu vou colocar 1,5 cm, no caso 0,75 para cada lado, ao invés de 2 centímetros, como está aqui nesse primeiro molde. Prof, posso manter com os 2 centímetros? Pode, gente, pode sim. Certo? Se aqui você quiser colocar 2 centímetros, pode? Pode sim. Só que se você colocar 1,5, aqui no centro das costas você pode entrar meio. Vai dar um caimento bem diferente, tá certo? Por que foi que eu não fiz isso aqui? Porque nós precisávamos dessa linha reta aqui para poder enquadrar novamente no nosso diagrama. Se eu tivesse inclinado, eu ia perder a referência. Como de qualquer forma precisa corrigir, então aqui eu vou deixar para fazer esse caimento nesse momento, tá? Vou levar essa inclinação até o meio desse espaço, desse primeiro espaço aqui, entre o caimento do decote e essa linha de referência. E aqui eu vou descer a mesma medida da minha pence. No caso, a minha pence aqui eu vou descer 15 centímetros. Então aqui eu também vou morrer em 15 centímetros. Aqui e aqui. Ô, gente, ainda ficou bem clarinho, né? Eu vou ter que desenhar de vermelho mesmo, para vocês verem. Ok. E agora eu vou usar o mesmo contorno aqui na lateral da minha cintura. Tô posicionando aqui, ó. Vou usar esse mesmo contorno que eu já fiz na frente para desenhar a bainha das costas. E agora sim, é hora de acrescentarmos aqui as nossas margens de costura. Eu vou acrescentar 1 centímetro no decote, 1 centímetro na lateral, 2 centímetros na barra e 2 centímetros no centro das costas, tá? Então, vamos seguindo aqui. Agora marcamos o nosso fio, vamos pegar qualquer uma dessas linhas, que ela já está diagramada de volta, né? E vamos fazer aqui uma seta para baixo, tá? E marcar o fio do tecido. Modelagem das costas prontas. Aqui está pronto. Porém, daqui você pode remover o acabamento, tá? E para o acabamento, como a intenção é fazer essa peça forrada, então, nessa região aqui, nós vamos precisar fazer um destaque para poder fazer o acabamento do forro, certo? E na bainha, nós vamos reduzir 1 centímetro. Nesse caso, aqui, eu vou baixar com a minha caneta preta. Aqui, gente, eu já estou marcando o acabamento, tá certo? Então, aqui eu vou marcar com a minha caneta preta 7 centímetros. Esses 7 centímetros ele vai precisar ser destacado, tá? Então, vou marcar aqui 7 centímetros a partir da minha margem de costura. Tô marcando aqui, porque aí eu já aproveito a margem de costura da parte de cima. Aqui é o meu destaque do acabamento, ok? No acabamento, na parte de baixo, tudo que a gente destacar entre uma linha e outra, precisa acrescentar a margem de costura ali. E aqui, no meu acabamento, eu vou reduzir 1 centímetro, que é para poder assegurar a minha bainha dentro da roupa, tá? Aqui em cima, revel, e aqui embaixo, bainha, tá? Essa peça daqui, você vai precisar cortar 2 vezes com tecido dobrado. Vou marcar aqui, ó, 2 vezes.
tecido dobrado, tá? E com a caneta preta você também vai marcar, tá? 2 vezes. Tecido dobrado também. Forro, tá bom? E aqui, tecido principal, colocar pede principal. Aqui também você vai marcar costas, tá? Dá um nome para a sua roupa, vou colocar aqui Juliana, costas, corset, Juliana. Pronto. Se tiver alguma Juliana aí, deixa aí um alô nos comentários. O mesmíssimo, gente, nós devemos fazer na parte da frente, certo? Mesma coisa. Vou acrescentar a margem de costura de 1 centímetro na pence, em cima, aqui na lateral também, e na bainha 2 centímetros, como eu fiz nas costas. O centro da frente, nós sabemos que essa região central aqui, ela é com tecido dobrado, certo? Tem que marcar tecido dobrado. E também colocar margem de costura no decote, aqui na pence e embaixo 2 centímetros de bainha. E o mesmo detalhe de acabamento de revel que nós fizemos para o forro das costas, nas costas, na frente é a mesma coisa. 7 centímetros de contorno e a bainha também ser 1 centímetro pontilhado e marcadinho ali com outra cor, que é para você ter como destacar, tá bom? E é isso, pessoal. Eu estou deixando aqui na descrição do vídeo todo o material, tá? Em detalhes, para todos os tamanhos, né? Vou colocar assim os tamanhos comparados a P, M e G, tá certo? E GG. Não vou colocar tamanho por numeração de tabela, porque é sob medida. Então, vai ser uma quantidade de tecido aproximada para esses tamanhos. Tá bom? E sobre o modelista de primeira, eu estou deixando o acesso aqui também na descrição do vídeo para que você entre lá na nossa lista de espera, para que você possa conhecer um pouco mais em detalhes o modelista de primeira. Pessoal, e vocês que estão estudando, fazendo essa modelagem, testando, prototipando, né, no seu algodão cru, na sua tela, para poder conhecer o caimento, fazer todos os ajustes necessários, como eu tenho explicado durante o conteúdo, se for preciso. Olha, eu tô deixando a hashtag, tá? Tudo direitinho para que vocês, assim que vocês fizerem, poste lá no Instagram, eu vou pesquisar vocês pela nossa hashtag para poder acompanhar o desenvolvimento de vocês, tá certo?